Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo principalmente aí para falar do Caio Paulista. Caio Paulista que a qualquer momento vai ser anunciado pelo Palmeiras como mais um reforço, né? Palmeiras que já anunciou o Aníbal Moreno, o Bruno Rodrigues, e o Caio Paulista vai ser mais um jogador anunciado. Inclusive ele já fez até exames no Verdão. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Então vamos aí para o vídeo, vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. E o Palmeiras pagou nele. Então o Palmeiras já tinha ganhado. Aí o Palmeiras paga 8, paga um pouco mais. Mas é o que eu falei, você tem a alta do ainda dólar. estamos falando do mesmo valor claro. em euro, a mesma moeda. Isso tá dando o quê? 36 milhões na primeira, 48 na segunda, quando ele volta pro Palmeiras, agora ele tá indo por 80. Exato. Então, olha só que coisa louca. O Arthur foi pro Bragantino por cerca de 30 e poucos, veio pro Flamengo, veio pro Palmeiras por cerca de quase 50 e tá indo agora pro Zenit por quase 80 ou 80 milhões de reais. Cara, eu queria entender... As coisas valorizam, que nem meus carros antigos, meu amigo. Você pensa que cada ano que passa, meus carros valem mais. Carros antigos, eu não nego a existência e o valor deles, mas assim, o Arthur... Eu sou negacionista em relação aos carros antigos. Mas o que o Arthur fez nessa temporada no Palmeiras... Primeiro semestre muito bom, pra ter só. um up, não teve, né? Não foi. No Palmeiras ele não foi o bambambam, né? Mas aí eu quero colocar uma discussão aqui. O time ajuda. O que eu quero dizer é que o time ajuda a valorizar o cara, né? E também a decisão do Abel, naquele momento, naquele mês em que ele perde o Dudu, entre a perda do Dudu e as partidas contra o Boca Juniors, né? A insistência com o Arthur pelo lado esquerdo. Exato, sim. Aquilo não fez o valor não é o que a gente está vendo na transação. Mas ele tornou-se um jogador o Arthur descartável. Bom é o pela direita fechando. Exatamente. Exatamente. Agora, será que também foi só essa mudança de posição? Ou a própria saída do Dudu também não tirou o potencial da equipe? Porque a gente tem que analisar esse ponto. Claro. Porque o Dudu era um cara que sempre jogou pela direita e foi pelo lado esquerdo. Tudo bem, não dá pra comparar termos de talento do Dudu com o Arthur, né? O Dudu tá 1 milhão de vezes acima dele. Então o cara vai se adaptar em qualquer posição e beleza. Agora, será que se o Arthur continuasse na direita sem o Dudu pela esquerda como foi, e colocasse qualquer outro jogador, ia dar o mesmo resultado? Poderia ter colocado, a gente falou N vezes aqui, o Hendrick, claro. o Rony. Mas assim, cara, vamos lá. Início do ano no Palmeiras era Hendrick na direita, Rony centralizado E o Dudu na esquerda. Dudu. Aí o Hendrick começa a perder espaço. Vem o Arthur. Então era fácil. Arthur, Rony e Dudu. Sim. Aí o Dudu se machuca. Coloca alguém no lugar Coloca o Hendrick. Volta o Hendrick, claro. Você deveria ter feito. Desculpa, É demorou muito. Você é monstro, mas você faz uma coisa que... Ele teve um mês para acertar esse ataque do Palmeiras para os jogos que realmente importavam. Depois que a gente viu que os jogos do Brasileiro de fato importavam, porque o Palmeiras acabou sendo campeão. Aí ele mudou. Aí ele mudou. Ele foi dando com a cabeça na parede. Mas e há tal, uma e chegou no informação que ele segundo fez tempo. isso por causa do Facincani. Quando o Facincani faz aquela pergunta e lá bomboneira, ele fala assim, só porque o Facincani falou, eu não vou colocar o moleque. Então, Teimosia. Facincani, se o Arthur, se melar essa negociação, o Arthur fica ou no Palmeiras. ou tem alguém mais interessado? Não. Fica no Palmeiras. Aí o Palmeiras mantém o Arthur e fica com o valor ali guardado para uma eventual situação. Não fica com valor guardado nenhum, não vai entrar valor nenhum. Não, ficar com o valor, Palmeiras, não entra no caso assim, vai ficar com um bom jogador, né? Fica com o jogador e bota alguém pra jogar. quieto, é isso, entendeu? Não vai ficar com o ciricutico no Deixa eu ver aqui mais aqui. O Caio Paulista já falamos. Agora, o Caio Paulista, é importante dizer, aliás, é uma coisa que eu tenho visto, né? Quando a gente vê a manifestação do torcedor do Palmeiras na rede social, o que vocês estão rindo aí? Você, porque eu tava falando agora, você já me... Porque o Caio Paulista... A gente não discutiu, Discutiu o Caio Paulista durante 10 minutos. Qual é o problema do Caio Paulista nas redes sociais? Não é o Roberto Carlos, é o Caio Paulista. Eu tô achando isso muito engraçado. Parece que o Caio Paulista... Virou... Não de você, mas... Eu acho que a única coisa... a reação da torcida do São Paulo. A única coisa legal dessa história do Caio Paulista é a tretinha de torcedores do São Paulo. Muitos jogos nas datas FIFA e na Copa América, o Piquerez com o Uruguai e o Hendrick com a seleção brasileira. E aí, nem ele, nem o Flaco Lopes queriam ser negociados nesse momento pelo Palmeiras. Mas se chegar essa proposta aí forte do Milan, vai ser difícil segurar, Hernan.
Depende muito da vontade do jogador, depende muito do poder de persuasão que o Abel tem. O Abel é um treinador que ele é gestor, ele já mostrou isso, né? E a ideia do Palmeiras é manter essa espinha dorsal do time, né? O time base. E aí, quando a gente fala do time base, dos jogadores importantes, não só jogador titular. A presidente Leila já deixou claro que quer segurar os titulares, fala muito nessa questão dos titulares, mas quando o Abel fala em espinha dorsal do time, ele fala dos titulares, dos principais titulares, e também alguns reservas, como você falou, os caras de luxo aí e tal. O Vanderlan é um deles, com certeza. O Flaco Lopes é um jogador que demora a engrenar porque teve todo um processo que ele teve que passar, até na questão física, né? O Flaco Lopes, até Flaco é fraco, né? Mas é de fraquinho, né? Então ele teve que dar uma encorpada. O Palmeiras fez esse trabalho quando ele chegou, e também teve a questão dele ganhar confiança, da adaptação ao futebol brasileiro, de uma nova liga. O Flaco Lopes é um jogador mais tímido, não é aquele jogador expansivo, ele é mais na dele. Então, o Palmeiras fez todo esse processo porque acreditou nele, mais do que até no Merentiel, por exemplo, que foi vendido ao Boca Juniors. Assim, o Palmeiras investiu tanto para vender agora, para se desfazer agora. O Abel gostaria de tê-lo um pouquinho mais, porque é um jogador que está se adaptando ao Palmeiras, e na saída do Endrick no meio do ano, precisa ter alguém já praticamente pronto para substituir, ou para você já ir fazendo esse trabalho durante esse primeiro semestre aí, onde ainda você vai ter o Endrick, tanto que o Palmeiras está atrás de centroavante, mas ainda não tem um nome, né? Ontem eu vi a torcida do Palmeiras criticar demais a diretoria, porque o Internacional fechou com o Alário, está fechando com o Borré e tem o Valência. E aí a torcida do Palmeiras fica enlouquecida porque não tem um centroavante top quando o Endrick for embora. Então o Palmeiras, até por isso, veta a saída do Flaco Lopes, que é um jogador que vem sendo trabalhado para assumir o protagonismo dentro do time. Enquanto o PVC faz pirotecnia com o seu celular aí. O Flaco Lopes atuou em 40 partidas nessa última temporada e marcou 8 gols. O Palmeiras pagou, lembrando, 10 milhões de dólares para tirar o do Lanús, mas ele ainda tem 23 anos, né? E eu vejo que o Palmeiras entende que essa adaptação dele ao futebol brasileiro foi mais lenta, talvez, do que poderia, mas que está acontecendo, e acredita que ele vai ainda dar muita alegria ao torcedor, né? Por isso, tentar segurar ele ao máximo. E pelo valor, né, que ele foi vendido, e, por exemplo, a história do Merentiel foi uma história que acabou, assim, entrou uma grana, o Palmeiras vendeu, recuperou o que foi investido no Merentiel. O Merentiel, de fato, não foi bem no começo, mas ficou aquele gostinho amargo do Palmeiras ter enfrentado o Boca com o Merentiel emprestado, não tinha uma cláusula de não poder enfrentar o ex-clube, porque normalmente se faz isso com clubes aqui no Brasil, né? Você enfrenta em Brasileiro, em Copa do Brasil, e aí você coloca uma cláusula. O Palmeiras não imaginava que ia pegar o Boca numa semifinal de Libertadores. O Merentiel foi o cara que deu passe para o gol do Cavani, que levou para os pênaltis e acabou eliminando o Palmeiras. Então, assim, fica muito esse sinal de alerta com esses investimentos. O Palmeiras tirou o Merentiel jovem do futebol uruguaio, não deu certo e ele explodiu em outro lugar. Então, há esse receio com o Flaco Lopes. Por exemplo, se o River Plate quiser contratar o Flaco Lopes e de repente ele arrebentar lá e como é muito jovem, for vendido para a Europa por um caminhão de dinheiro, ficaria a frustração do Palmeiras. Então, há esse receio também. Seguinte, o Kevin, que é um jogador que surgiu com muito talento, principalmente na temporada retrasada, na temporada passada foi destaque também na própria Copa São Paulo, bicampeão do torneio, um dos artilheiros do Verdão e etc. Esse jogador que depois foi incorporado ao elenco principal do técnico Abel Ferreira, soma 11 jogos como profissional no Verdão e com 1 gol marcado, e que não foi no ano passado, foi há 2 temporadas, quando ele entrou no fim do campeonato de 2022 do Brasileirão. O Kevin,
que muita gente achava que poderia ser a solução da ponta esquerda do Palmeiras, que muita gente pediu, inclusive nos jogos contra o Boca Juniors, lembram? Aqueles fatos novos para tentar mudar a partida, sair daquele esquema com a dobra de Mike e Marcos Rocha, Palmeiras voltar pro 4-3-3, tentar surpreender o adversário, sonhar naquela ocasião com mais um título de Libertadores. O Kevin, que acabou entrando no segundo tempo, fez uma quizumba danada no jogo, mas infelizmente tarde demais. Esse jogador já não faz mais parte dos planos do Palmeiras para 2024. Tudo porque, depois de 3 recusas, o Palmeiras acertou a 4ª oferta com o Shakhtar Donetsk. Acertou e aceitou. Portanto, o Kevin está indo embora do Verdão. Garoto de 21 anos, talentoso, um ponta esquerda, agudo, driblador, mas que, com os valores envolvidos, ficou muito difícil de, desta vez, recusar outra investida do futebol ucraniano. Então vamos falar a respeito desse assunto aqui no canal do Facincani. Vocês vão saber a minha opinião, se eu acho que foi uma boa, se eu acho que dava pra segurar um pouco mais, se era um garoto que estava pronto pra 2024, ou então é aquela venda na chamada interrogação, na grande incógnita, que é melhor nesse caso fazer a grana e depois ver o que vai acontecer do que qualquer outra coisa. Às vezes o cavalo selado não passa 2 vezes na frente, então é melhor abraçar logo pra resolver esse problema e aumentar o caixa para futuras aquisições do Verdão. Então, tudo a respeito do Kevin, vou falar nesse vídeo, mas sem antes também, ó, claro, é o seguinte. O Shakhtar começou de mansinho. Ofertou ali cerca de 7 milhões de euros, Palmeiras disse não. Aí subiu para 9, Palmeiras disse não. Aí 10, Palmeiras balançou, disse não. E agora, uma proposta final de, no cash, 12 milhões de euros, mais um bônus que pode chegar a 16 milhões de euros. É isso mesmo. Não é 15, não são 15. 16 milhões de euros. Com esses bônus que o Kevin pode alcançar no futebol ucraniano. Então, como o Palmeiras tem 70% dos direitos econômicos do jogador, porque ele conseguiu, nesse mês passado, adquirir 20% que pertencia ao Desportivo Brasil, o clube que revelou o Kevin, depois o Palmeiras o absorveu para a base por cerca de 800 mil euros, o Palmeiras ficou com 70% desse jogador. Isso dá cerca aí de 8 milhões e meio de euros na negociação, podendo chegar a 10 milhões e meio de euros, e o Palmeiras, claro, discutindo o restante com o jogador. Portanto, é uma negociação que ela ficou muito difícil de dizer não. Primeiro porque o Kevin não era nem a primeira opção de reserva no Palmeiras para a temporada 2024, era daquela safra da garotada que seria a terceira opção para entrar e quem sabe explodir nessa temporada. Não era uma certeza de que faria chover, mesmo sendo um garoto muito bem maturado, muito bem trabalhado, com a cabeça no lugar para aproveitar as oportunidades. Segundo, o Palmeiras não via no Kevin nesse momento um jogador tático ao ponto de executar as funções que o Abel gostaria, mesmo com esse tempo hábil para se aprimorar, mas o Abel vê no Kevin muito mais um atacante, muito mais um velocista do que um atleta que possa fazer outro tipo de esquema tático em campo e que ajude coletivamente o Verdão, e por isso ele foi colocado nessa condição. Terceiro, 21 anos, já praticamente uma idade limite para uma boa venda, e a gente sabe que o Palmeiras não perde esse tipo de oportunidade. Esses investimentos são colocados dentro do clube, inclusive até para valorização salarial do time titular, dessa base que tem dado tão certo nas mãos do técnico Abel Ferreira. E quarto, o próprio desejo do jogador que quer ficar mais próximo do velho continente, assim, claro, estando na Europa, mesmo na Ucrânia, nesse momento difícil, nesse momento ali de guerra com a situação que se envolve com a Rússia, o jogador acha que essa janela pode lhe colocar em uma vitrine mais próxima dos grandes centros. Então, todo esse casamento foi o que gerou essa ida do Kevin para o futebol da Ucrânia. Não está oficializado, não está sacramentado, mas está muito bem encaminhado naquilo que eu apurei. Todo mundo, todos os portais também na mesma informação. Infelizmente, eu sei que para o torcedor dói, mas na minha modesta opinião é o seguinte, tá? O grande problema não é vender o Kevin. O grande problema é que o Palmeiras precisa usar uma grana em algum momento para contratar um jogador que seja também um protagonista.
não só aquele cara de composição de elenco, que eu acho que o Palmeiras tem feito bem, as chegadas do Caio Paulista, do Bruno Rodrigues e do Aníbal Moreno, que esse vai vir para ser titular, mas o Palmeiras precisa dar mais uma opção de um cara que chame responsabilidade junto com o Veiga, com o Dudu, um centroavante que o Palmeiras vai precisar investir pesado, porque o Endrick vai embora, e o Endrick hoje é uma referência no futebol brasileiro. O Palmeiras precisa contratar aquele chamado camisa 10, que atua também como uma espécie de um ponteiro, nos moldes do que foi o Gustavo Scarpa, que hoje foi pro Atlético Mineiro, mas para dar uma opção ao Veiga e também pro lado direito do campo, caso de fato também se concretize e bata o martelo na negociação do Arthur, que também está bem encaminhada para ir embora pro Zenit da Rússia. Ou seja, então, o Palmeiras precisa em algum momento pegar essa grana e contratar alguém que mostre pro torcedor que o time tem respeito no mercado e que possa dar ao Abel Ferreira uma peça que o faça sorrir ainda mais. Então o problema não é vender um atleta que é um potencial, mas sim quem que o Palmeiras vai contratar. Então o temor da história, e que todo torcedor tem razão, é a gestão de mercado do Anderson Barros. Ela é muito ruim em muitos momentos para contratar alguém que possa também fazer com que o Palmeiras tenha mais segurança dentro desse elenco. Não é só viver da aposta do jogador mediano, daquele cara do banco de reservas, que nem isso eles tiveram a capacidade de fazer na temporada passada e que estão tentando consertar agora. Mas é buscar uma alternativa. Benjamin Roleiser. Tava acertado com o Benfica, o Botafogo tá tentando atravessar a história. Por que o Palmeiras não vai estar atravessando também junto com o Botafogo? Faz um esforço. O Rodrigo Garro, que foi pro Corinthians agora, era um ótimo meia. Outras opções também, o Pedro de la Vega, do Lanús, que jogava com o Flaco Lopes, era o melhor do time, esse sim um jogador de muito destaque, que o próprio Corinthians até sondou recentemente, indo embora para os Estados Unidos, ou outros jogadores que estão lá no futebol norte-americano, Thiago Almada, que faz essa função de meio campo, Sebastião Driussi, ex-jogador do River Plate, que também está no futebol norte-americano. Esses jogadores mais cascudos, esses caras podem ter um reinvestimento, que não é somente só na revenda, mas é um investimento técnico, um investimento num jogador de potencial de título, potencial que faz com que a equipe cresça. Então esse que é o grande temor, tá? A questão toda é, o Anderson Barros tem essa visão difícil, acho um cara de um network em muitos momentos complicado para esse tipo de atleta, de prateleira A. Para prateleira B e C é o básico do básico. Agora, e para prateleira A? É essa a resposta que ele precisa dar o mais rápido possível, em especial com essa venda de um jogador que, tudo bem, não é uma certeza ainda, mas poderia ser. Então, tudo bem, o Palmeiras faz a tática do cavalo selado, passou ali numa boa proposta, vai embora, porque talvez se não der nada disso, o Palmeiras pode acabar perdendo valor. Porém, pro outro lado, tá na hora de ter uma resposta diferente. Tá na hora do Palmeiras também buscar para o técnico Abel Ferreira um jogador em um nível de Dudu, em um nível de um Endrick que vai embora, esse vai precisar ser reposto obrigatoriamente, de um nível de Rafael Veiga e de outros jogadores como o Zé Rafael, que tenha perfil de liderança, mas ao mesmo tempo de uma qualidade técnica, tática extremamente eficiente e o melhor de tudo, com gestão de grupo amplamente favorável para não tirar esse time do prumo. A ver, mas na minha modesta opinião, acho que essa venda do Kevin, pelos valores, fica difícil dizer não. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí as notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que vai anunciar o Caio Paulista como novo reforço. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.